No vídeo de hoje, responderei a sua pergunta: como e quando o cânon da Bíblia foi elaborado? Depois, como sempre, compartilharei alguns recursos úteis, então fique até o final. O termo cânone é usado para descrever os livros que são divinamente inspirados e, portanto, pertencem na Bíblia. A dificuldade em determinar o cânon bíblico é que a Bíblia não nos deu uma lista dos livros que pertencem à Bíblia. Determinar o cânon foi um processo conduzido primeiro por rabinos e estudiosos judeus e, mais tarde, pelos primeiros cristãos. Em última análise, foi Deus quem decidiu quais livros pertenciam ao cânon bíblico. Um livro das Escrituras pertencia ao cânone desde o momento em que Deus inspirou sua escrita. Era simplesmente questão de Deus convencer seus seguidores humanos sobre quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia. Comparado ao Novo Testamento, houve muito menos controvérsia sobre o cânon o Antigo Testamento. Os crentes hebreus reconheceram os mensageiros de Deus e aceitaram seus escritos como inspirado por Deus. Embora houvesse inegavelmente algum debate em relação ao cânon do Antigo Testamento, por volta de 250 d.C., havia um acordo quase universal sobre o cânon das Escrituras hebraicas. A única questão, o que restou, foram os apócrifos, com algum debate e discussão continuando até hoje. A grande maioria dos estudiosos do hebraico considerava os apócrifos bons documentos históricos e religiosos, mas não no mesmo nível das escrituras hebraicas. Para o Novo Testamento, o processo de reconhecimento e coleta começou no primeiro séculos da Igreja Cristã. Muito cedo, alguns dos livros do Novo Testamento estavam sendo reconhecidos. Paulo considerava os escritos de Lucas tão autoritários quanto o Antigo Testamento. Pedro reconheceu os escritos de Paulo como escritura. Alguns dos livros do Novo Testamento estavam sendo circulou entre as igrejas. Clemente de Roma mencionou pelo menos 8 manuscritos do Novo Testamento. Livros, 95 d.C. Inácio de Antioquia reconheceu cerca de 7 livros, 115 d.C. Policarpo, discípulo do apóstolo João, reconheceu 15 livros, 108 d.C. Mais tarde, Irineu mencionou 21 livros, 185 d.C. Hipólito reconheceu 22 livros, 170-235 d.C. O Novo Testamento. Os livros que mais geraram controvérsia foram Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João. O primeiro cânone foi o cânone muratoriano, que foi compilado em 170 d.C. O cânone muratoriano. O cânon incluía todos os livros do Novo Testamento, exceto Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, e 3 João. Em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia declarou que apenas o Antigo Testamento, junto com um livro dos Apócrifos e 26 livros do Novo Testamento, tudo menos Apocalipse, eram canônicos e deveriam ser lidos nas igrejas. O Concílio de Hipona, depois de Cristo, 393, e o Concílio de Cartago, 397 d.C., também afirmaram que os mesmos 27 livros eram autoritativos. Os conselhos seguiram algo semelhante aos seguintes princípios para determinar se um livro do Novo Testamento foi realmente inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, o autor era um apóstolo ou tinha uma ligação próxima com o apóstolo. Segundo, o livro sendo aceito pelo corpo de Cristo em geral. Terceiro, o livro continha consistência de doutrina e ensino ortodoxo. E assim por diante, o livro trazia evidências de alta moral e valores espirituais que refletiriam uma obra do Espírito Santo. Novamente, é crucial lembrar que a Igreja não determinou o cânone. Nenhum concílio da Igreja primitiva decidiu sobre o cânone. Foi Deus, e somente Deus, que determinava quais livros pertenciam à Bíblia. Era simplesmente uma questão de Deus transmitir aos seus seguidores o que ele já havia decidido. O processo humano de coleta. Os livros da Bíblia eram falhos, mas Deus, em sua soberania, e apesar de nossa ignorância e teimosia, levaram a Igreja primitiva ao reconhecimento dos livros que ele havia inspirado. Quer saber mais? Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.